Bom dia, terceiro ano. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir no nosso canal. Bom dia, bom dia. Então, gente, hoje é sexta-feira. Nós vamos ter duas aulas. Quais são as aulas de hoje? Ciências e Geografia. Ciências e Geografia. Nós temos atividade de casa para corrigir. É o que, Emily? De tarde. De tarde vocês têm aula, né? Oi. Certo. Então, primeiro eu vou dar os avisos e aí já a gente começa, tá? Ontem eu estive na escola para uma reunião, tá? E aí, a gente está com a previsão de retorno para o dia 3, tá? Nós estamos com essa previsão. Dia 3 seria passando essa semana na próxima, certo? 3 de agosto, tá? Na próxima segunda-feira é dia 27 e na outra é dia 3. E aí, se tudo der certo, a gente retorna. Se até lá o governador do estado mudar de ideia, nós não retornamos. Mas, até o momento, é a data que nós temos. Por esse motivo, a semana que antecede o retorno, que é essa semana agora, do dia 27 até o dia 31, vocês não vão ter aula. Porque eu vou estar na escola esses dias para organizar a nossa sala, que eu já iniciei, né, a nossa organização, mas aí por conta do retorno que foi barrado, eu parei e aí a gente deu continuidade às aulas. E nesse período também, nesses dias, vocês vão colocar em dias as atividades que vocês têm em atraso. Claro que se você não tem nenhuma, você vai descansar. Mas se você tem atividades atrasadas, avaliações parciais para me entregar, que são essas atividadezinhas para nota, vocês vão ter que fazer nessa semana e me enviar, tá certo? Tia, não tem. Desde a gente vai passar sábado e domingo. Aí segunda-feira a gente não vai ter mais aula até. Não vão ter, certo? Só vão ter aula dia 3. Ou aula presencial, ou então a aula por aqui, dependendo do que for definido, tá certo? Pelo governador, mas até o momento, dia 3, já é a previsão da gente voltar, tá? Agora, Não dá para entender o que tá falando, Alice. Como é? deixa eu tirar uma dúvida. Eu tô perguntando porque se passar sábado vai de segunda até dia 3, sem aula, dia 3 que vai ter. Dia 3 que vai ter aula. Então, esses dias tudinho até o dia 3. Você tem uma semana. Você tem uma semana sem aula. Nessa semana você vai fazer todas as atividades que você tem em atraso. Se você não tiver nenhuma atividade em atraso, é a sua semana de descanso, tá bom? Tá bom. Então, hoje a gente vai ter duas aulas e vamos começar pela aula de ciências, tá bom? E aí depois é aquele esquema, a gente para, a aula vai salvar, porque eu tô gravando, e aí depois a gente retorna com 10 minutos, 15 minutos para a aula de geografia. E aí nesse tempo vocês podem ir ao banheiro, comer alguma coisa, e aí depois vem para cá de volta, mas tem que voltar. Então todo mundo aí com o nosso livro de ciências, vamos corrigir a nossa atividade de casa, certo? E aí a gente vai entrar no outro assunto hoje também. Tem que dar tempo. Vamos lá. Tia, qual era a página do passado mesmo? Espera aí, tá aqui. Então, outra coisa importante, gente, essas atividades avaliativas, né? Não são provas, são atividades avaliativas que vão gerar a nota parcial de vocês, tá bom? Algumas pessoas já me mandaram, outras ainda precisam me mandar, tá? E aquela atividade de ciências que vocês fizeram, que foi um vídeo onde vocês fizeram um experimento, lembra? Essa atividade vale nota de ciências.
E a nota de História e Geografia são atividades que eu vou enviar para vocês, tá bom? E mãezinha do Lucas, na segunda-feira, eu já conversei ontem com a Rebeca, na segunda-feira eu vou enviar para o e-mail da escola todas as avaliações diagnósticas do Lucas, tá bom? Aí essa semana não vai ter, né? Como eu estou explicando, não vai haver aula aqui. Aí ela vai falar com você e aí vocês vão marcar, tá? A partir de terça-feira você pode levar ele na escola para fazer com ela, tá bom? Então ir buscar para fazer em casa, mas aí eu prefiro que faça lá com ela, se for possível, tá bom? Tá bom. Então, gente, a página é 65 até a 67. Foi a atividade que nós deixamos aqui para vocês, né? Ó, na página 65, lembra que nós estudamos o solo, né? Os tipos de solo. E aí, essa atividade aí está relacionada a esse texto, que é o texto, tá? A História da Cerâmica. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem, e aí a gente vai aqui para as questões, saber o que foi que vocês responderam. A história da cerâmica. Acompanha aí. Quando saiu das cavernas e se tornou um agricultor, o homem encontrou a necessidade de buscar abrigo, mas também notou que precisava de vasilhas para armazenar água, alimentos colhidos e sementes para a próxima safra. Tais vasilhas deveriam ser resistentes, impermeáveis e de fácil fabricação. Essas facilidades foram encontradas na argila. Então, tudo isso que ele precisava, né? Vasilhas resistentes, impermeáveis, ou seja, que não entrasse água, né? Assim, vazasse, né, a água, ou molhasse o alimento que tinha dentro, a não ser que fosse água colocada diretamente para isso. E ele encontrou tudo isso, a fácil fabricação na argila, que é essa areia molhada aí. A cerâmica é uma atividade de produção de artefato a partir da argila, que se torna muito plástica e fácil de moldar quando é umedecida, certo? A argila ela é molhada e aí a partir dessa areia molhada é que é possível fabricar alguns produtos, certo? Depois de submetida à secagem para retirar a maior parte da água, a peça é moldada, é submetida a altas temperaturas, ao redor de 1000 graus Celsius, que atribuem rigidez e resistência, tá? Depois que ela seca, ela fica uma peça muito rígida, muito forte. Ela é resistente, até se ela cair, ela não quebra, tá? Dependendo da altura que ela caia. A cerâmica pode ser a atividade artística em que são produzidos artefatos com valor estético, ou uma atividade industrial em que são produzidos artefatos para a construção civil e na engenharia. Por exemplo, esses bonequinhos que estão aí na foto ao lado são bonecos feitos de argila. Nesse caso, são artefatos de valor estético, porque serve para você decorar o ambiente ou dar de presente para alguém, entendeu? Não tem uma utilidade como tem, por exemplo, uma panela de argila, um copo, tá bom? Então, é isso. Vocês já viram algum produto fabricado de argila? Não? Pena que eu não tenho aqui para mostrar a vocês, mas quem já foi, por exemplo, visitar Canidé, já deve ter visto por lá esse tipo de produto. Aí aqui na questão 1 está perguntando qual é a matéria-prima usada na produção da cerâmica. Foi que vocês responderam? Emily? Questão 1, respondeu o quê? Pode falar, João. Ninguém respondeu essa questão? Ai, não fizeram não, foi a tarefa de casa. Não?
Muito bem, terceiro ano. Parabéns pelo comprometimento. Então, aqui a matéria-prima utilizada na cerâmica, como diz o próprio texto, é a argila. Então, vocês têm que escrever aqui a argila, certo? Quais são as características da argila citada no texto? Possibilitam que ela seja usada na fabricação de vasilhas? Qual é essas características que foram citadas? Mesmo que você não tenha feito, mas você ouviu a leitura do texto, né? Então, aqui diz que o fato da argila ser de fácil moldagem é uma característica dela, né? E também ela se torna resistente e impermeável depois de cozida. Ou seja, depois que ela é submetida a uma alta temperatura, ela se torna um artefato bem resistente. Aí, assim, aqui tá dizendo agora é sua vez, molde uma argila, mas aqui seria uma atividade prática, né? Não é necessário. Era só essas duas. E a próxima página? Fizeram a próxima página ou não fizeram nada da atividade de casa? Fizeram a outra página? Sim. Ok. Menos mal. Posso passar? Quando puder, você me avise, viu? Na próxima página, vocês têm aí, ó. Vocês têm aqui, para cada símbolo, uma letra, certo? Vocês têm aqui, por exemplo, a estrela corresponde à letra A, o avião corresponde à letra C. E aí, tá pedindo para que você copie e complete a frase trocando os símbolos pelas letras. Como é que ficou a primeira frase? Solo. Pode falar. Solo. O solo é o quê? É formado por pequenos Fragmentos. fragmentos Pronto. De quê? Rocha. De rochas. Exatamente. Então, a primeira palavra, que é esses primeiros símbolos aqui de cima, certo? Aqui, ó. Esse símbolo aqui corresponde à letra S, tá? Esse outro símbolo corresponde à letra O. Aqui corresponde à letra L e, por último, a letra O de novo. Então, fica: o solo é formado de pequenos fragmentos de rochas, né? Aqui dando continuidade. Aí, continuando, e também por de seres isso. seres vivos, como nós, Isso, Arthur. Exatamente. Então, ó, o solo é formado por pequenos fragmentos de rochas que se desgastam no decorrer de muitos anos e também por restos de seres vivos, como plantas e animais. Tá certo? Todos conseguiram, né? Sim. Ok. Nesse caso, vamos aqui para a próxima página. Ou a próxima questão, na mesma página. Complete a imagem desenhando os animais de criação, moradias e uma horta para mostrar as diferentes formas de uso e ocupação do solo pelo ser humano. Vocês fizeram aí o desenho? Levanta para mim ver, Maria Alice. Tia, mas aí eu só fiz uma vaca e uma galinha. Uma vaca e uma galinha? Aqui, Ficou faltando fazer as moradias, né? E uma horta. Deixa eu ver o teu, Emily.
Tá aqui, tia, a horta, uma casa e aqui os animais. Tá certo. Deixa eu ver o teu, Emily. Deixa eu ver o teu, Arthur. Muito bem. Ok. Do Arthur, ok. Emily? Fez essa não, Emily? Emily tá desativando a câmera. Fez não? Tá certo. Eu fiz Próximo. 3 animais diferentes. Eu vi. Ficou bom. Você desenhou, Lucas? Não, né? Porque essa atividade é da semana passada. Isso, ele tá fazendo agora. Pronto. É. Então, ok. Qual é a característica do solo próprio para o cultivo de plantas, gente? Vocês têm que assinar aqui só a correta. Ele quer saber qual é o solo que é próprio para o cultivo das plantas. É o solo claro, pobre em matéria orgânica, com partículas grandes, muito ar e pouca água entre elas. É um solo puro, rico em matéria orgânica, com partículas tamanho médio, boa para a quantidade de água e ar entre elas. É o primeiro. Puro, com pouca matéria orgânica, partículas de tamanho pequeno, muita água e sem ar entre elas. Qual dessas três vocês marcaram? Primeiro. Foi? Eu marquei a primeira. Mas, Arthur, você acha que um solo pobre em matéria orgânica, aqui a primeira diz assim, solo claro, pobre em matéria orgânica. Você acha que dá certo cultivar plantas? Ok, entendi outra coisa. Pois é. Você pode falar. Eu marquei a segunda. Pronto. Quem marcou a segunda? Quem marcou a segunda está correto. Por quê? Porque o solo escuro, rico em matéria orgânica, tá? Com partículas de tamanho médio, boa quantidade de água e ar entre elas, é o solo que é melhor, que tem as melhores propriedades para se cultivar as plantas. Então, um solo que é pobre de matéria orgânica não dá. Um solo onde não tem uma boa quantidade de água também não dá. Certo? Então, corrige aí, Arthur. E é o segundo, tá? Que é para marcar o X. Eu marquei. Pronto. Muito bem. E aqui nós temos a questão 4. E aí tem um texto, né? Eu vou pedir para a Emily fazer a leitura. Por favor, Emily. Vamos dividir? Você começa e depois eu peço para outra pessoa, tá? Tá. A África é... Emily, aproxima um pouquinho se tu tiver de fone, tá bem baixinho. A África é um imenso continente formado por 54 países, com grande diversidade étnica e cultural. Na porção norte do continente africano, encontra-se o maior deserto do mundo, o Saara, que ocupa uma área maior que a do Brasil. Ok. Só até aí tá bom. Posso ler outro, tio? Pode sim, só um minutinho que eu vou já dizer qual é que tu vai ler. Lucas, você quer ler, Lucas, aqui depois... Qual é a tia? Peraí que ele tava respondendo aqui aqueles lá da ciclozinha. Ah, é a questão... É a questão 4. Aí as altas temperaturas depois de Brasil. Que a Emily já leu primeiro aqui, o início. Aí vai, Lucas. As altas. É aí. Vai. Lê pra te ver.
Uhum. Vai. Pronto, falta. Uhum. Chuvas. Uhum. Chão. Quase. Isso. Pronto, é até aí. Gente, aqui, o Lucas leu: as altas temperaturas e a falta de chuva deixam o ar quase sem umidade, ou seja, fica sem umidade, seco, certo? Quando tem uma temperatura muito alta e falta de chuva. Arthur, pode continuar. Aí onde o Lucas parou, você continua. Aí depois a Alice finaliza. Você vai ler até dunas, tá certo? O solo começa assim, o solo. Liga o microfone. Pronto. O solo no deserto do Saara é pobre em matéria orgânica. Em sua maior parte, é composto de grãos de areia que frequentemente se movem devido aos ventos formando dunas. Muito bem. Alice, prossegue. É portanto um solo seco. Os poucos animais que vivem nessa região, como o dromedário, consegue ficar vários dias sem beber água. Muito bem. Então, gente, aqui está dizendo que o solo do deserto do Saara, ele é pobre em matéria orgânica, certo? Então, ele não é um solo que a gente pode plantar, certo? Diz também que esse deserto, ele ocupa uma área muito maior que a área do Brasil. É um deserto muito grande, tá bom? Então, se ele é um solo seco, os poucos animais que vivem nessa região, como, por exemplo, o dromedário, eles conseguem ficar vários dias sem beber água. Tem que ser animais que consigam ficar sem água, porque lá é muito seco, tá bom? Aí pergunta aqui, qual é o tipo de solo do deserto do Saara? É um solo seco. É um solo seco? É um solo seco, mas lembra que eu ensinei para vocês na aula passada que existe o solo argiloso, o solo arenoso, né? Então é isso que eu preciso saber. Que tipo de solo é esse aqui? Arenoso. Arenoso? Por quê? Porque o solo arenoso é o solo que tem muita areia, né? Então, o deserto, ele tem aqui um solo arenoso. Certo? Que características esse solo tem que torna um pouco fértil? Ou seja, torna esse solo impróprio para plantar. Ô tia, eu botei falta de água. Falta de água, tá bom. Aqui tá dizendo pouca umidade, que é a mesma coisa de falta de água, e pobre em matéria orgânica, que é o que diz no texto, tá certo? Então, essa é a resposta do item A e do item B. No item A, solo arenoso. No item B, é um solo seco, né? Falta de água, né? Ele é pobre. E não tem umidade e também a matéria orgânica dele é pobre. Sendo assim, é um solo impróprio para o plantio. Tá certo? Até aqui tudo bem? Estão fazendo? Aqui, você bota aqui, ó. Já fiz.
Quando vocês terminarem, me avisem. Eduarda, página 67, última questão, viu? Que a gente está corrigindo. Liga a câmera. Livro de ciência. Pronto? Certo. Tia, Oi. a Eduarda chegou agora. Foi. Ok? Tá corrigindo ou tá fazendo, Alice? Tô corrigindo. Pois corrige, tá bom. Gente, olha, agora nós vamos falar um pouquinho sobre, vou tirar vocês daqui e colocar mais para baixo. Ixi, você não tá ouvindo. Ó, nós vamos falar um pouquinho sobre o solo e as plantas, certo? O solo e as plantas. O que a gente tem para falar sobre isso? Que existem, nós já vimos os tipos de solo, agora vamos ver os tipos de plantas, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre 3 deles, as plantas terrestres. Página 68, certo? As plantas terrestres. Tia, que plantas são essas terrestres? São as plantas que estão diretamente na terra, né? Como essa árvore aqui. Ela é uma planta terrestre, ok? Temos também outro tipo de planta, que é a planta aquática. Como aquática, essa aqui é aquática, tá? Tá trocada aqui, mas era para ser aquática aqui no meio. Deixa eu mudar aqui. Ó, epífita é essas plantas que nascem uma por cima da outra. Pronto. Tia, já vi. Ó, a terrestre. Essa do meio é a aquática, né? Que essa daqui é a Vitória Régia, que é aquela planta super conhecida. E essa última aqui é uma planta epífita. E que planta é essa? É quando nasce assim, ó. Aqui nós temos uma planta, certo? Uma árvore bem grande e por cima dela, no tronco dela, nasceu uma outra planta. Quando existem esses casos aqui, de plantas que nascem uma sobre a outra, ou plantas que nascem sobre as rochas, elas são chamadas de epífitas, certo? E essas plantas, essas plantas aqui, elas fazem um processo que a gente conhece como fotossíntese, tá? Lembra que nós estudamos há umas aulas atrás e eu trouxe para relembrar aqui o que é a fotossíntese. Só que esse processo aqui não vai dar tempo de mostrar, a gente vai mostrar no outro link, porque já falta 1 minuto para finalizar e se eu colocar agora vai ficar incompleto. Então, agora, como falta só 1 minuto, eu vou desligar, vai salvar e vocês vão para o intervalo. Aí, na volta, a gente continua com isso daqui, com esse conteúdo de ciências. E aí, quando eu finalizar, eu entro em geografia. Tá bom? Tá bom. E é para vocês voltarem, tá? Tá bom. Só tomar uma água, comer alguma coisa. Daqui a uns 15 minutos eu mando um novo link. Só o tempo de salvar aqui no Zoom. Tá bom. E ele tá empolgado, viu? Ainda bem. Gente, vamos continuar, né? Tava esperando ele, aí eu fui lá no grupo falar, né? Mamãe, uns 15 minutos. A tia Paula, ou a tia Paula não, como é o nome da tia? Assim, a tia Alana disse que ela é de merendar. Oh, meu Deus. Então, gente, vamos continuar. Ainda é ciências. Já já a gente continua
Aliás, entra em geografia, tá? Vou compartilhar aqui o material. Ó, lembra que eu estava falando para vocês sobre as plantas, certo? Nós vimos na aula passada os tipos de solo, né? Solo argiloso, solo arenoso. E aí, hoje eu trouxe para vocês 3 tipos de plantas: as terrestres, as aquáticas e as epífitas. E as epífitas, Eduarda, são essas plantas aqui que nascem umas sobre as outras, tá certo? Aquáticas são as que nascem assim, ó, em lagos, como a Vitória Régia. E as terrestres são as plantas que estão diretamente no nosso solo, tá? Agora aqui nós temos o processo de fotossíntese, que eu tinha falado para vocês, que esse processo é o processo que as plantas produzem o seu próprio alimento, né? E aí eu disse para vocês que elas precisam do ar que nós, seres humanos, né, colocamos para fora, porque a gente respira o ar que nós chamamos de oxigênio e a gente coloca para fora o gás carbônico. O gás carbônico é o gás que as plantas utilizam para produzir o alimento delas, juntamente com a luz do sol e a água. Como é que isso acontece, tia? Eu não lembro mais não, já faz muito tempo que a gente estudou isso. E aí? E aí que eu trouxe hoje um videozinho demonstrativo para que vocês relembrem esse assunto, tá? Que nós já vimos. E aí eu vou colocar aqui agora, vocês vão assistir, tá certo? E já já a gente comenta. Só um minutinho que eu vou soltar aqui a caixinha. Gente, aí vocês, por favor, desliguem o microfone. Tá? Gente, o que foi que aconteceu? Caiu, foi? Não dava pra gente ouvir direito e a caixa estava congelada. Só como a primeira parte que a senhora estava conversando pra gente não chegou a ouvir, estava congelado nessa parte. Tá. Pronto, pois agora tá dando certo? Todo mundo tá escutando? Sim. O Zoom fechou e abriu de novo. Eu fiquei foi preocupada. Achei que tinha caído e a internet. Vou colocar aqui, tá? Desliga o microfone para vocês ouvirem direitinho. Você sabe o que é fotossíntese? Após uma chuva, a água infiltra no solo e as raízes da planta absorvem essa água da terra, subindo até as folhas. O gás carbônico que está presente no ar é captado pelas plantas através das folhas. Então, todas as moléculas estão presentes na folha. Com a incidência da luz do sol, a reação da fotossíntese acontece, formando açúcar para o funcionamento da planta e gás oxigênio, que é liberado na atmosfera. Sendo assim, a reação da fotossíntese ocorre na planta a todo momento. Gente, conseguiram entender? É como eu já tinha explicado anteriormente, né? Vocês perceberam que a água ela fica na raiz da planta, certo? E aí a planta recebe a luz do sol junto com o gás carbônico, né? E produz o alimento dela, que é a glicose. E aí, depois que a planta faz esse processo, ela solta o gás, que é o gás oxigênio, o gás que é necessário para a gente respirar, certo? Aí, sobre isso, vamos aqui para a página 68 do livro de vocês. 68. De ciência ou de geografia? Ciências.
Estão todos aí? Eduarda, lê, por favor, aí a parte aqui da fotossíntese. Uma das características, esse parágrafo de baixo. Uma das características que tornam possível diferenciar as plantas dos animais é como ambos obtêm energia para viver. Isso. Qual a página, tia? 68. As plantas fabricam o próprio alimento por meio do processo chamado fotossíntese, certo? É nas folhas, principalmente, que é produzido o alimento das plantas. Entenda como isso acontece, como isso ocorre, acompanhando a sequência de eventos do esquema ao lado. Aí aqui, ó, vocês têm uma imagem da planta e aqui tem o que acontece por ordem. Primeiro, através da raiz, a planta vai fazer o quê? Vai retirar a água e os nutrientes do solo. 2, nas folhas, né? Na presença da luz, por meio da fotossíntese, as plantas transformam a água em gás carbônico e em alimento e gás oxigênio. Elas transformam a água e o gás carbônico em alimento e depois elas produzem o oxigênio, que é o gás que nós respiramos. Tá certo? Terceiro, o alimento produzido... Fotossíntese. Essa comida está deliciosa. Quem fez a sua comida? Minha mãe. Você Tá saindo um sabia vídeo que aqui, as né? plantas também comem? Não, sim. Elas comem também. Só que as Só um plantas minutinho, gente, fabricam travou sua de novo. própria comida. Você sabe que Travou. a sua mãe usa para fazer a sua comida? Sim. A água, Gente, o tempero. travou. Então, vocês estão me ouvindo? Travou aqui a imagem de vocês. Travou tudo, mas a gente tá ouvindo a senhora. Pronto. Então, o terceiro diz que o alimento produzido na fotossíntese e os nutrientes que são absorvidos do solo são usados... Azeite e vegetais. As plantas também São utilizam usados pelas ingredientes para plantas, fazerem sua certo? própria comida. O quê? Então, gente, Sol, água, que elas tiram pelas raízes do solo. E aí, gás só um carbônico. minutinho que tá saindo um som aqui estranho. Pronto. Um alimento. É o som do vídeo. Vocês estão ouvindo esse som? Sim. Tá muito ruim, tá travando demais. Só um minuto, gente. Vamos ver se isso aqui melhora. Eu tô tentando ler e o Zoom tá só travando. Tia. Tirei. Acho que agora parou. Parou. Agora a imagem tá ok, né? Continuando aqui, eu tava lendo o terceiro acontecimento, que é quando o alimento é produzido, certo? E os nutrientes absorvidos pelo solo, do solo, na verdade, que a planta retira do solo pela raiz, eles se mantêm, né, para realizar as funções aí que a planta precisa. E por último, o gás oxigênio, que é o gás que a gente precisa para a gente respirar, né, é liberado pela planta. Ele é liberado no ambiente e aí a gente respira. É uma troca que a gente faz, né? A planta purifica o nosso ar e a gente solta um ar que ela precisa para produzir o alimento dela. Tá certo? Agora, depois disso, vocês vão aqui para a página 69, e nós temos aqui um pouquinho das flores, certo? As flores, elas fazem parte das plantas, né? A maioria das plantas que apresentam flores tem uma parte masculina e uma feminina. Cada estrutura tem uma função definida.
Veja, por exemplo, essa imagem aí, gente. Aqui, ó, tá dizendo que a planta tem uma parte feminina, ela contém um óvulo que participa da reprodução da planta, certo? E outra aqui acima, nessa parte acima, ela tem, tá vendo os pontinhos vermelhos? É uma parte masculina da planta, da flor, na verdade. Que ela produz grãos de pólen, certo? Esses grãos, eles fazem parte da reprodução da planta. Tem as pétalas, né, que variam de cor. Nós temos pétalas rosas, pétalas vermelhas, pétalas roxas, né? Geralmente elas são coloridas e atraem muitos animais. Aí elas têm também as sépalas, ó, que é essa partezinha verde de baixo. Geralmente são verdes, parecidas com as folhas e protegem o botão floral. E aqui, ó, ela tem o pedúnculo, que é popularmente chamado de cabo da flor. Ou seja, um pedúnculo da flor é esse cabo aqui que você segura ela, tá? Ele prende a flor ao caule. Então, vamos agora para essa parte aqui. Arthur, começa, por favor, a leitura aí do primeiro parágrafo. Na época. Vai. Na época da reprodução, a parte masculina da Tá flor, sabendo onde é, Arthur? embaixo da flor, tia, Tu entendeu? Para você ler o primeiro parágrafo. embaixo da flor, Dá para ouvir nada, Arthur. Fala. é por tia. Dá para ouvir não, Arthur. Desliga os Qual é o áudios. problema? Vou pedir para a Emily ler, tá certo? Eu não tô te ouvindo. Vai, Emily. O último parágrafo quem vai ler é o Lucas e o segundo parágrafo a Eduarda lê. Vai, Emily, por favor. Na época de reprodução, a parte masculina da flor produz grãos de pólen que podem ser levados até outros locais, por exemplo, outras flores. Se o pólen chegar à parte feminina de uma flor, e se essa flor pertencer a uma planta semelhante àquela de onde o grão de pólen saiu, ocorre a polinização. Pronto. Continua, Eduarda. Eu não sei qual, eu não estava ouvindo. Não tá ouvindo? No domingo, meus pais me levaram na almoçar. Não está escutando. Não tá escutando? Não, agora ela tá. Tia, Certo. Ela parou em qual? Polinização. Aí ela começa esse processo. Pronto, tá certo. Vai. esse processo, Vai. vai tratar de esse processo. Vai. Esse processo pode ser feito pelo vento, pela água ou por os animais, como abelhas, borboletas e beija-flores. Após a polinização, pode ocorrer na parte feminina da flor a informação da semente e do fruto. Pronto. Emily. A Emily já leu, né, Emily? Arthur, tenta ler aí a semente.
Aí depois de você, aí é o Lucas, tá? Aí a Alice vai me ajudar com a outra página. Tá me escutando, tia? Tô, a semente, tô ouvindo. A semente em condições adequadas pode se desenvolver e originar uma nova planta. Esse processo é germinação. Para que ela ocorra, é preciso a água e além de a semente está inteira. Pronto. Agora é a vez do Lucas. Lucas, tenta ler aí o último parágrafo. Uma nova. Vai. Uma nova Planta. Uhum. Nascedor. Planta. Raiz. Muito bem. Show de bola. Uma nova planta também pode nascer do brotamento de uma das partes de outra planta, caule, raiz ou folha, certo? Que é o que nós vamos chamar de planta, lembra? Epífita, que é aquela que nasce uma sobre a outra, certo? Aí, gente, Alice, vira aí para a página 70, que aí é essa atividade aí é a que vocês vão fazer em casa, certo? Na página 70, vocês vão fazer aí a correspondência, certo? Ó, ligue as imagens das plantas ao tipo correspondente considerado ao local que elas vivem. Na questão 1, tá? Na questão 2, vocês vão ler esse texto. Qual é o título do texto, Alice? Lê aí pra gente. O texto. O título do texto. Cadê o texto? Ah, tá. 2. É verdade que faz mal dormir com plantas no quarto. Pronto. O título do texto é, na verdade, que faz mal dormir com plantas no quarto? É verdade isso? É verdade que faz mal dormir com plantas no quarto? Será? Vocês vão ler o texto, vão descobrir e vão responder o item A, B e C. Quando for na próxima aula, eu quero saber se é verdade ou não. Certo? E vão responder também a página 71. Tá? Vai ser essas duas páginas para casa. Página 70 e 71. Tá bom? Aí vamos agora para a aula de geografia. Vamos. Vou tirar aqui esse material e vou colocar o de geografia, tá? Tá bom. Diga o que você quer. A árvore do planta de árvore. Aí para aí árvore. Ah, é? Ah, é? Do Vingadores. Ah, do Vingadores? Ele falou o quê, mãezinha? Ele disse que no Vingadores tem uma árvore nenê. Ah, sim, é mesmo. Pequena. É o Grude. Nos Vingadores. E ele assiste, né? Assiste. Vingadores é com ele mesmo. Como é o nome da professora? Como é o nome dela?
Alana. Ah, tu já aprendeu meu nome, né, Lucas? Ainda bem. Já, ele confundiu, chamou tia Paula e pegou, ô, tia Paula não, como é o nome da professora, mamãe? Eu, Alana. Ah, sim. A tia Paula é a outra. Normal. Já ele se acostuma. E quando chegar nas aulas presenciais é que vai ser rápido mesmo essa. Ai, mulher, ele tá doido que comece. Todo dia ele pergunta quando é que ele vai para a escola. Oh, meu Deus. Eu imagino. Ele não aguenta mais estar em casa. Mulher, ninguém aguenta mais, né? Eu ficam dois. 2 crianças. Pois é, e o outro, a partir de segunda-feira, vai fazer uns trabalhos na escola, né? Também. A partir de segunda, quarta e sexta tem que levar ele para a escola. É tipo um reforço o outro. Eu sei. Mas lá na escola mesmo. Gente, pois aqui, eu estava desligando aqui, colocando para carregar. Agora, ok. Tá todo mundo me ouvindo e vendo o material? Aham. Pois coloquem na atividade de casa, de geografia, por favor. Página 71. É, tia? Isso. 71. Pronto. Aí, na página 71, foi a atividade que ficou para casa. Vou colocar aqui a questão. Pronto, é essa aqui. Ó, a imagem a seguir apresenta uma paisagem com várias formas de poluição, porque nós estudamos na aula de geografia os problemas ambientais, não foi? O desmatamento, a poluição, e aí por isso eu solicitei essa atividade. Então, identifique, marque com X marque com X nessas agressões ambientais. Onde for uma agressão ambiental, um problema ambiental, você tinha que marcar um X, certo? Depois colorir aí a ilustração. Onde foi que você marcou um X? Eu marquei na fumaça do caminhão e dos carros. Fumaça do caminhão e dos carros. Muito bem. Eu marquei no fogo, nas árvores que estão cortadas, na fumaça do caminhão, do carro e o esgoto que está levando a água para o mar. Exatamente. Alice, teu áudio está desativado. Você marcou o quê, Alice? Sim, eu marquei a fumaça dos carros e do caminhão. Eu marquei o lixo, não sei porquê, mas minha tia mandou marcar o lixo. O fogo, eu marquei o esgoto que está indo para o rio. Emily, quer falar? Sim, Alice, Alice? Tá falando? Oi. para marcar o lixo, porque o lixo está jogado na rua. Isso. Ah. Isso. Aí tá aqui, ó, o X, tá vendo azul? O X, ó, tá marcando aqui, ó, na fumaça, né, que tá saindo aqui dessa fábrica. Aqui, ó, o fogo, que é o desmatamento, as árvores cortadas, né? As queimadas, o desmatamento. Aqui o lixo que tá jogado na rua, como a Emily muito bem colocou. A fumaça dos carros, certo? Então tá tudo marcadinho de azul. Só confirmar. Até aqui tudo bem? Posso passar para a próxima questão? Sim. Na próxima questão, tem aqui um texto, né? Um rap da poluição. E aí a letra é assim: a água contaminada não está com nada, não. Morre peixe, traz doença para toda a população. Pó, 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 poluição. Pó, 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 poluição. Quando o ar fica bem sujo, vem um problema de pulmão, tá? Então, aqui é uma música, certo? Um rap. E aqui diz assim: onde você vive, existem esses problemas citados na letra da canção? Quais? Existe poluição? Uma rima. Contaminada? Existe? Existe o ar sujo onde você mora? Não. Onde você vive? Não é na sua casa, não. É
na cidade que a gente vive. A gente encontra água contaminada, poluição. Acho que aqui, gente, no nosso caso, a gente encontra a poluição, né? Porque tem muitos lugares por aí que é cheio de lixo nas ruas, o pessoal não se conscientizou ainda disso, vive jogando lixo. E também o ar, consequentemente, a gente recebe um ar poluído, tá? Então, aqui é uma resposta pessoal, você podia dizer que sim ou que não, dependendo, né, de onde você viva, mas, no geral, é isso. Certo? Vamos agora para a página 72, fazer uma leitura. Oi, Emily. Bom dia. Teve um dia que eu tava com a minha amiga, aí a lixeira tava do lado dela, ela jogou o saco do Professora? no chão. Oi. O esgoto estourado pode ser, né? Que no metrô precisa vir com esgoto estourado. Pode ser? Pode colocar. Pronto, vai, Luca, bota aí, ó. Lixo na rua. Aqui, ó. Isso, pode colocar lixo na rua, esgoto, tudo isso. Certo? Ó, eu vou fazer aqui a leitura da página 72, vocês vão acompanhando aí, por favor. Enquanto isso, o Lucas vai respondendo a questão dele. Os sons e o visual da cidade, certo? As pessoas que vivem em locais com grande número de habitantes e veículos podem ouvir diariamente muitos sons, buzinas, ronco dos motores de carros e ônibus, alarmes de carro, barulhos de aviões, sirenes de viaturas policiais e ambulâncias, ruídos das construções, certo? Todo esse barulho chamado de poluição sonora pode alterar a condição normal da audição, tá? Ele causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas. Entre os efeitos da poluição sonora estão a dificuldade de comunicação, dores de cabeça, perda de atenção e audição, dificuldade para dormir, entre outros. Observe e compare os dois cenários, um sem e outro com poluição sonora. Nós temos aqui uma imagem de umas crianças sentadas num banco abaixo de uma árvore, onde só possivelmente existem sons da natureza, de passarinho, da água que tem do lago atrás, tá? E nós temos também, do outro lado, bastante barulho, né? As crianças voltando da escola, aí tem aí a buzina de carro, do outro lado tem uma pessoa trabalhando, né? Fazendo barulho aí de uma máquina que ele tá furando. E isso, gente, faz com que a nossa cabeça, ela fique um pouco né? A gente fica com aquela sensação de muito barulho, a gente tem dificuldade de se concentrar, a gente sente dor de cabeça. É muito melhor quando a gente está num ambiente onde não tem essa poluição sonora, certo? Mas, como a gente vive na cidade, isso é quase que impossível, né? Oi. Tia, é porque quando a gente tá num lugar calmo, assim, tem som da natureza, a gente fica mais relaxado. E quando tá muito barulho, nossa cabeça fica mais agitada. Isso mesmo, a nossa cabeça fica super agitada. E quando estamos em um lugar calmo, a gente fica super relaxado. Oi, Emily, pode falar. Oi, tia. Eu não moro aqui no Metrópole, eu moro lá na Jurema. Aí, lá, não sei se vocês já viram que tá tendo construção. Aí, estão ajeitando lá em frente do meu condomínio. Aí fica direto com barulho de construção. Né? Eu vi. É muito complicado, a gente fica super inquieto, a cabeça fica super agitada. Então, gente, existem também outra forma de poluição que afeta a qualidade de vida da população, certo? Que é o excesso de cartazes, placas, pichações, anúncios publicitários, que é a poluição visual, muita coisa na cidade, né? É o acúmulo de muitas informações. A poluição pode dificultar a observação da paisagem, distrair os motoristas, causando até acidentes. Porque, além da poluição da natureza, nós temos a poluição visual, né, e a poluição sonora, tá? Sobre isso, vocês vão fazer a atividade da página 73, que é a atividade que vocês vão fazer em casa. Olhem aí.
Página 73. Vocês têm aí 4 imagens, certo? Vocês vão observar alguns exemplos de poluição, identificar, escrevendo pequenos textos explicativos sobre o que acontece em cada imagem, que tipo de poluição você tem aqui. Tem a poluição visual, tem a poluição sonora, certo? Que tipo de poluição? A poluição da natureza? Aí vocês vão identificar. É a tarefa de casa, tá certo? Na próxima aula nós vamos corrigi-la. Ficou alguma dúvida sobre isso? Não. Todo mundo anotou, né? Mas assim, vou mandar na agenda, tá? Vou mandar também esse de apoio, tá? E lembrando a vocês que na próxima semana não vai ter aula, mas eu vou mandar as 2 atividades avaliativas de História e de Geografia, tá bom? Beijos e bom final de semana. Bom. Tchau, tia. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, Eduardo. Tchau. Tchau, Emily. Tchau, Arthur. Tchau, Aline. Tchau. Tchau para todos. Tchau.